E agora é o seguinte, no caminho de volta, eu queria explicar o porquê disso, tá ligado? Por que eu comecei a guardar esses arquivos de consciência, tá ligado? Eu considero assim um arquivo de consciência, como se fosse um upload dos meus pensamentos para ficar salvo para sempre, né, na internet. Ou enquanto ela ainda existir, não for totalmente controlada, né? Que vai chegar um dia, como dizem também na filosofia, né, que os inteligentes terão que ser calados, né, para não ofender os imbecis, né? Então, esses pensamentos mais intrusivos, mais filosóficos também serão apagados para que as pessoas não pensem assim, não pensem fora da caixa, sabe? E eu não tenho enredo de nada, eu só simplesmente vou externando exatamente o que eu penso. Então, muitas das vezes eu me perco no pensamento. Eu começo uma linha de raciocínio e vou puxando outra e aí desfoco totalmente. Mas quando eu lembrar eu volto, beleza? Não tem edição, não tem nada, porque como eu falei, é só eu. Simplesmente eu. É exatamente eu, sem máscaras, despido, sabe? De qualquer ego, de qualquer pretensão. É a alma nua realmente externada em vídeo, tá ligado? Por quê? Porque eu vou morrer. Entende? Eu não sei o dia de amanhã. E eu sinto que eu devo contribuir com outras pessoas, não com a sociedade inteira, quem sou eu, tá ligado? Meu nome não vai ecoar por mais de um certo tempo, sabe? Quem me conheceu talvez lembre de mim por um período de tempo, mas é como eu disse num outro vídeo, né? Nossa expectativa é 100 anos, na verdade nem é, 70, 80, né? Então eu tô com 30, vou fazer 31 daqui uns dias, né? Eu faço dia 20 de dezembro, nós estamos no dia 21 de novembro. Eu vou fazer 31 anos. Quando a gente faz 30 anos, é como se desbloqueasse algo no nosso DNA que realmente vira uma chave na nossa cabeça, sabe? A gente já tá na metade da expectativa de vida, sendo ela de 70, 80, né? Já estamos na meia idade, porra. E eu já sempre fui me considerado meio velho por todos ao meu redor, sabe? Eu lembro uma frase até hoje da mãe do meu cunhado Lincoln, marido da minha irmã Juliana, né? Uma vez eu conversando com ela, a gente fazendo uma obra lá na casa dela, eu e meu pai. E eu conversando com ela da minha expectativa, do que eu queria pra minha vida, tá ligado? Não lembro quantos anos eu tinha, se eu tinha uns 17. E ela perguntou o que eu queria fazer. Eu falei, mano, eu quero sair fora da cidade, né? Que eu nasci em São Paulo, capital. E quero ir pro interior, mano, morar no mato. E os outros acreditavam de mim, né? Mas eu já tô aqui 7 anos. E ela falava, Wesley, você tem espírito de gente velha, mano. Tá ligado? E de fato, mano, eu acho que sim. Eu acho que eu sempre fui muito velho pra minha idade, tá ligado? Muito consciente. Quem que pôs isso em mim, sabe? Eu sempre questiono isso. Eu tenho um grupo pequeno de amigos de um tema da qual eu gosto, sobrevivencialismo, né? E eu falo pra eles direto, essa chama em mim, sabe? Esse questionamento em mim, quem que colocou? Porque meus pais, eles não são da filosofia, eles não são abertos, tipo, ao conhecimento. Eles são de uma velha guarda, onde funcionava um sistema diferente, sabe? Onde a tecnologia era diferente, onde as coisas eram mais complicadas. E eles nunca foram puxados para essas questões da consciência, da mente. E ninguém me ensinou isso, eu tive que aprender. Parte do que eu aprendi foi com o meu falecido vô, Abel. Me ensinou muita coisa, eu sempre gostei, desde pequenininho, antes de ser adolescente, eu sempre gostei de ficar com gente mais velha. Eu gostava muito de ficar com meu avô, tá ligado? Porque eu sempre aprendo muito com gente mais velha do que eu. E hoje não é diferente, eu não gosto de andar com gente de 20 anos, 25 anos, tá ligado? Eu não gosto, eu prefiro sentar numa mesa de uma padaria, por exemplo, às vezes tomando uma breja, conversar com um senhor, mano. O senhor é muito mais interessante, as ideias rolam muito mais fluídas, os assuntos são melhores, sabe? Não é aqueles assuntos superficiais da qual eu falei no outro vídeo, tipo, e o time de futebol, e não sei o quê. Uma pessoa de idade, ele começa a entender as questões da vida mesmo, sabe? De que ele tá morrendo. Que quando você faz um aniversário, não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida.
Eu tô morrendo, caralho. A cada dia que passa, cada puxada de ar que eu respiro, eu tô morrendo, entende? Momento mori. Lembre-se da sua morte, tá ligado? Memento mori, né? E eu tô morrendo. E você vê que nada é nosso, né, mano? Nem o ar que a gente respira é nosso, porque a gente devolve. Inspira e expira, tá ligado? Então por que disso que eu tô fazendo isso? Porque eu quero deixar algo para aqueles que me conheceram, sabe? E para aqueles que talvez o destino, o eterno, o todo, mande esse vídeo e a pessoa veja também, se identifique, tá ligado? Certa vez eu fui indagado, não é ego você querer passar o que você sabe, etc, o conhecimento e tal, etc e tal. Eu falei, cara, a gente vai deixar um legado, tá ligado? Eu falei pra um amigo meu, a gente vai deixar um legado. A gente tava falando de legado, né? Como se o legado fosse vaidade. Mas tudo é vaidade, né? Segundo Salomão, que está escrito na Escritura Sagrada, é que tudo é vaidade. Então, não tem como escapar. Mas a questão é o seguinte, você vai deixar um legado. Seja bom ou seja ruim, mas você vai ser lembrado. Quando você morrer, você vai ser lembrado como, por exemplo, se você for um cara ruim, você vai lembrar, porra, esse cara era mó ruim, mas esse cara fazia só coisa ruim, agora tá aí, ó, se ferrou, se fudeu até morrer, etc e tal, porque você foi um cara ruim. Agora, se você for um cara bom, você vai ser lembrado como um cara bom. Por exemplo, meu avô. Meu avô era bom pra mim. Tive momentos de desavença como qualquer um, qualquer ser humano. Isso é normal, ainda mais num convívio. Mas ele era bom. E eu lembro dele como uma pessoa boa, tá ligado? Como uma pessoa que me ensinou. Que eu aprendi. E esse é o legado dele. Só que esse legado dele, na minha vida, só perdurará até onde eu existir. Então eu não quero fazer coisas grandiosas pro mundo inteiro, porque, porra, quem sou eu na fila do pão, tá ligado? Eu não sou nenhum Friedrich Nietzsche, nenhum Diógenes o Cão, nenhum Platão, Aristóteles, sabe? Esses caras realmente mudaram a visão de vida de muita gente por séculos e séculos, e até hoje. Mas eu sei que eu não sou isso, e que eu não vou chegar a ser isso, e nem quero ser, sabe? Só que tem algo dentro de mim que é mais forte do que eu, que chama a minha consciência, a minha alma a passar o que eu tenho dentro de mim, sabe? A mostrar para as pessoas que existe uma vida diferente. Eu sempre coloco no status coisas que fazem questionar, sabe? Que ferem aquele castelo de cristal, aquela mentira que o sistema coloca para eles. Eu faço eles pensar como se eu fosse o elefante no meio da sala de estar deles. Eu até falo, mano, eu vim para incomodar. Não incomodar você fisicamente, etc. Mas mentalmente, obrigar você a pensar, sabe? Já até saí muito da linha do raciocínio, né? A gente vai exercitando com o tempo essas outras questões. Mas então, eu quero deixar esse arquivo da consciência para aqueles que não podem conviver comigo, sabe? Por exemplo, eu tenho um irmão mais novo e ele não conviveu comigo porque eu saí de lá, da metrópole onde minha família tá, e vim para um lugar bem distante, da qual a gente não tem muito contato. E nós somos uma família meio esquisita também, né, mano? Nós não temos muitos esses vínculos amorosos, etc, de ficar se ligando, perguntando como está. Raros são os momentos, raras são as mensagens, tá ligado? Até porque eu também sou bem recluso, como eu disse. Então eu não posso cobrar aquilo que eu não dou também, tá ligado? E ele não me conheceu, mano. E eu não sei se ele vai ter um tempo de vida comigo, não. Se eu vou poder ensinar valores pra ele ou não. E isso aqui vai ficar como um banco de dados pra ele poder pelo menos entender o quão estranho eu sou. Tá ligado? Como minha mente funciona, porque eu escolhi o que eu escolhi, sabe? Esse arquivo vai ficar pros meus filhos quando eles crescerem, sabe? Pra eles poderem entender as minhas escolhas. Entender por que eu tomei certos caminhos, por que eu desisti de certas coisas, sabe? Eles poderem ver um pouco do jeito que o pai deles via a vida. E que pela idade eles não iam entender, obviamente. Sabe? Eu acho que
todo mundo que existe nesse plano, ele tem que deixar algo para alguém. Você vai aprender com pessoas coisas boas ou coisas ruins, como ser uma pessoa ou como não ser aquele tipo de pessoa, sabe? E eu me recuso a passar na vida de alguém sem que eu deixe algo de bom, tá ligado? Tipo, ó, aquele cara ali, ele passou pela minha vida e ele me ensinou alguma coisa. E quando eu morrer, que pode ser amanhã, hoje, etc., eu quero que as pessoas lembrem de como eu pensava, sabe? Do que eu contribuí. Como diz a música do Linkin Park, né? Guarde os momentos tipo que você sorri e esqueça todo o resto, né? Leave all the rest. Esqueça todo o resto, tá ligado? Esqueça, se você quiser também esquecer, esqueça as minhas falhas, os meus erros onde eu errei. E retenha o que é bom, tá ligado? Retenha o que eu ensinei. Agora, se pra você eu só fui ruim, guarde isso como uma pessoa que você não deve ser, as atitudes que você não deve tomar, o que você não deve fazer. Sabe? Eu sempre fui muito livre, mano, muito antissistema. Eu não gosto de rédeas, eu não gosto de amarra, sabe? Eu gosto de coisas simples, mano. Do canto do passarinho, do cheiro de uma flor, sabe? Dessas coisas que são de graça e que ninguém lembra. Eu não vejo sentido nessa porra desse sistema todo. Pode colocar aí como se fosse um niilismo, quem sabe. Mas eu não vejo sentido nessa corrida dos ratos, tá ligado? Aonde eu sou só uma engrenagem no sistema, sabe? Que eu só sirvo para poder trabalhar, pagar conta, sabe? Fazer coisas para os outros, fazer aquelas funções certinho. Não, vai pro seu serviço toda semana, porque você é um cara ocupado, trabalhador. Pague seus impostos, tenha um lazerzinho ali, anseie pelo final de semana, fique triste na segunda-feira e vá à igreja aos domingos. Eu não quero essa porra pra mim, tá ligado? Eu quero mais que isso, mano. Bem mais que isso. Eu quero me sentir vivo, mano. Eu quero sentir que eu sou alguém, tá ligado? Que, porra, não é possível que a gente veio no mundo pra nascer, crescer e morrer no mesmo lugar. No mesmo lugar. Tipo, vocês têm ideia de que a maioria da população do Brasil mesmo nunca conheceu o Brasil todo? Que nasceu, cresceu e morreu velho, se duvidar foi em uma ou duas cidades só, mudou de uma a duas cidades e teve uma casa ali e morreu o resto da vida ali. Porra, eu não quero isso pra mim, mano. Eu não nasci pra isso, o Eterno não me fez pra poder nascer, crescer e morrer no mesmo lugar. Sem conhecer nada, sem ver nada, sem entender como funciona o sistema do mundo, o real, não o sistema governamental, mas o sistema que rege as leis da natureza, sabe? Só que eu fiz escolhas também da qual me tiraram um pouco da minha rota, tá ligado? Do meu caminho. E que eu, como um cara consciente, tenho que arcar com as consequências dos meus atos, correto? Mas isso aí é tema para outra hora. Mas o que acontece? Eu escolhi isso daqui para poder externar justamente tudo aquilo que eu penso diariamente, todo o tempo todo. A diferença só é que eu tô colocando isso num arquivo para poder fazer um download ali, jogar no sistema ali. Eu nem manjo muito de tecnologia, mas eu upo o vídeo vai lá e depois vê quem quer, tá ligado? Para quem o algoritmo manda. E um dia essas pessoas que me conheceram vão ter um pedaço meu, tá ligado? Vai ver a evolução do Wesley, porque o Wesley que eu sou hoje não é o Wesley de quando saiu de São Paulo metrópole, tá ligado? Quando tava todo intoxicado ainda pelo sistema. Cara, o quanto eu aprendi aqui no interior com essas pessoas simples, tá ligado? Coisas bobas, mano. Presta atenção. Em São Paulo metrópole, vamos supor que a gente comprasse um super bonde, sabe aqueles tubinhos de super bonde? Pequenininho, que a gente deixa dentro da geladeira. A gente comprava aquela bosta ali, usava o tanto que tinha que usar, jogava fora e acabou. Aqui não, aqui as coisas são um pouco mais difíceis, um pouco mais precárias. As pessoas usam com cuidado, com cautela, guardam bonitinho para poder ter quando precisar, tá ligado? Aqui eu aprendi a andar no mato, aqui eu aprendi a pescar, aprendi a
a rastrear, aprendi sobre plantas medicinais, sabe? Essas coisas que eu realmente tenho valor, sabe? Que eu gosto, que tem valor pra mim, que eu gosto. Eu aprendi muito com essas pessoas, sabe? Aprendi mais a ser humilde também. Por exemplo, São Paulo ninguém olha na cara de ninguém, ninguém dá bom dia pra ninguém. Aqui eu cumprimento todo mundo. Quem olhar pra mim, eu cumprimento. Mas não confunda cumprimentar uma pessoa com ser amigo dela, conversar e etc e tal. Às vezes eu posso conversar com um senhor, eu passo ali embaixo, ali sempre tem um senhor que fala comigo, sabe? Ah, e o tempo? Como é que tá? Olha lá, será que chove? Não sei o que, ainda bem que choveu, hein? Tava precisando de chover. Esse tipo de conversa, mas não é uma conversa, entende? Não é uma pessoa que eu paro para conversar. Só que, obviamente, eu tenho educação. Então eu converso, eu falo ali e tal, sabe? Respondo as perguntas que me fazem, dou trela pra conversa, entende? Tipo, faço a pessoa se sentir confortável. E, de fato, eles se sentem. Todas as vezes, outras vezes que me olham, eles falam comigo, especialmente senhores, mano. Por isso que eu acho que eu tenho um dom de fazer amizade com o senhor, tá ligado? Eu gosto, isso aí eu gosto. Mas não é aquele bagulho que eu vou parar e vou conversar conversas profundas, é como eu disse. Poucas pessoas são do meu ciclo, sabe? E isso é um pouco culpa minha também, mano, porque eu não me permito ser conhecido, sabe? Eu não permito que as pessoas se aproximem de mim o suficiente pra poder... Porque eu sou muito transparente, mano. E se a pessoa começar a ter amizade comigo, eu vou expor 100% de mim. E isso é perigoso, porque a gente não sabe as intenções da pessoa. Então, facada após facada, eu me retraí a ponto de não deixar mais as pessoas me conhecerem. Pra evitar problemas, mano. Todos os problemas que eu tive foi com seres humanos, sabe? Eu tive muito contato com bicho, com cobra, com lobo, com tudo. E ninguém nunca me prejudicou como ser humano, tá ligado? Então eu prefiro 1000 vezes bicho do que gente, infelizmente. É complicado, minha mente é complicada, eu sou muito antissocial, eu entendo isso. Muito recluso, eu entendo isso, sabe? Tenho muita dificuldade em socializar. Talvez eu seja muito criterioso nisso, e tá tudo bem também, é a minha persona, sabe? Mas com estes vídeos, com esses arquivos, as pessoas podem se identificar, talvez, aquelas que escutem. E aquelas que não entendiam o meu eu interior, que eu nunca falei, para elas pessoalmente, que elas possam entender. Por exemplo, eu tenho primos, tenho... Nem meu pai de verdade sabe realmente como funciona a minha mente, como eu penso, sabe? Quais são os meus valores, etc e tal. Eles conhecem a mim superficialmente, não profundamente. E com esses arquivos aqui, se for do interesse deles, talvez eles conheçam quem é o Wesley internamente, sabe? Profundamente. Aí vai pra cada um quem quiser, tá ligado? Eu não obrigo nada a ninguém. Não vale a pena obrigar, não vale a pena tentar, porque nada está no nosso controle, né? Como eu disse, nada é nosso, nada pertence a nós, sabe? Nem filhos, os filhos não são meus, tá ligado? Eu tenho uma responsabilidade para com eles que o todo me mandou, mas eles não são meus, eles pertencem ao mundo. Eles pertencem a eles mesmos, né? Uma hora eles vão ter que tomar consciência de si e escolher rotas para eles. Por isso que, como diz a música, né? O filho, quando cresce, vira passarinho e quer voar, né? Ele voa, caralho. É assim que funciona. Como eu disse, o ar não é nosso. A gente não controla nada, a gente tem a falsa sensação, o ser humano tem a falsa sensação de que controla as coisas, mas é tudo mentira. Basta um dia ruim e você verá que nada está sob o seu controle. Começa a fazer começa a desmoronar aquele castelo de cristal, sabe? Uma escala de fatores ali, tipo, que mostra que você não tem poder de nada. Basta uma doença, basta uma quebra de um relacionamento e você vai ver que você não tinha controle de porra nenhuma, tá ligado? E, cara, eu só penso assim, que antes de morrer eu quero viver. Que quando a morte chegar, que ela vier, que isso é inevitável, ela me ache vivo, tá ligado? Que eu não morra por dentro como a maioria das pessoas em São Paulo, quando eu via, que eu não morra por dentro ali, seja só um robô, uma marionete do sistema. Eu lembro quando eu trabalhei no Albert Einstein, eu passava ali de trem ali, pegava a baldeação e ia pra linha amarela ali na Faria Lima. E lá tinha um túnel, né?
E toda vez eu ia mais cedo, porque eu sempre fui daqueles que gostam de chegar mais cedo do que atrasado, tá ligado? Então, como eu chegava mais cedo, eu parava ali toda vez e comprava um Guaraviton pra mim tomar, tá ligado? E via ali o movimento. E eu via aquelas pessoas passando no túnel, umas indo e outras vindo, né? E inevitavelmente elas se trombavam, se batiam ali ombro com ombro, tá ligado? E ninguém pedia desculpa, era como se fosse normal, tipo, bateu e olha pra frente, vida que segue. E eu olhava aquilo e falava, mano, essa porra não é pra mim. Se eu ficar aqui eu vou ficar doente, eu vou adoecer, eu vou entrar em depressão. Eu não quero isso, eu vou ter que usar droga, eu vou ter que começar a beber, fazer o que eles fazem pra poder tancar essa realidade que é uma merda. Foi daí o pivô mesmo que fez eu querer sair fora de São Paulo, tá ligado? Que eu falei, não, realmente eu vou embora, eu vou pro interior, sabe? Eu não quero ser essa pessoa morta por dentro, sabe? É como eu disse, aqui eu passo aqui, eu cumprimento todo mundo, ó, oba, ô, chique. É o cumprimento do interior, oba, oba. É a educação, é uma coisa simples que as pessoas esqueceram, mano. Quanto maior a cidade, maior a frieza do coração, mais o individualismo. Esses lugares mais pacatos, eles tendem a ter um pouco mais de humanidade, tá ligado? Tem seus lados contra também, né? Os povinhos fofoqueiros da desgraça. Puta que pariu. Tá pra nascer. Até homem aqui é fofoqueiro igual véia, mano. Em São Paulo, pelo menos, era só as véias aposentadas que não tinha o que fazer, que ficava na frente da calçada lá, fofocando da vida dos outros, né? Aqui é todos. Mas, aí, né, eles vão ter que inventar sobre mim, porque eu não vou dar munição pra eles falarem, sabe? Entendeu? Mas, não mais é isso. Eu vou realmente deixar o máximo de informação possível sobre mim. Deixar esse quadro. Porque a gente quando nasce, a gente é como se ganhasse uma tela em branco, sabe? E a gente passa o resto da vida toda, enquanto a gente tá vivendo, crescendo ali, adolescente, se formando, sendo adulto, pintando essa tela. Quando chega a morte, a gente assina o quadro. Então, quando eu assinar a porra do meu quadro, que é só quando a gente termina que a gente assina, sabe? Quem já pintou um quadro sabe disso, fez um desenho sabe disso. Depois que a gente termina, que a gente conclui, que a gente fala, mano, agora tá perfeito, não tem mais o que fazer aqui. A gente assina e guarda aquilo dali, tá ligado? É a nossa vida. A gente passa a vida toda pintando essa tela aí, esse quadro. E quando chega no final dela, a gente assina. Então, quando eu assinar essa porra, eu quero olhar pra esse quadro e falar, caralho, eu fiz um quadro top, mano. Eu vou deixar um quadro bonito pra quem ficar, colocar na parede e visualizar aquilo dali e entender um pouquinho do contexto da minha alma, sabe? É vaidade isso? Eu não sei, talvez seja. Mas é isso que eu quero fazer, é isso que eu penso em fazer. Como eu nunca consegui me sentir compreendido, como eu nunca consegui mostrar de fato quem eu sou 100% para alguém físico, eu vou fazer isso virtualmente, mano. Para quem quiser pensar, quem quiser e quem pensa como eu, ter aí alguma coisa, alguma informação, algum norte, algum caminho. Porque eu entendo também que alguma coisa que eu falo faz sentido pra alguém, tá ligado? Talvez não pra você, talvez você escuta esse vídeo todo aqui e faça sentido 2 frases. E pra outra pessoa meia frase, e pra outra pessoa todo o vídeo. E pra outra pessoa nada do vídeo. E tá tudo bem, tá ligado? Eu acho que é só. Por agora é só.